Já imaginou como seria o mundo sem o seu telemóvel? Sem computadores? Sem a internet? Tudo isso só é possível graças a uma pequena peça, o microchip. Mas e se eu lhe dissesse que a história da sua criação é tão inacreditável que muitos se perguntam se foi apenas uma invenção humana? O primeiro chip da história. Uma invenção humana ou algo mais? Prepare-se para descobrir a história que muitos consideram estranha demais para ser coincidência. Vamos voltar no tempo, para um mundo que hoje parece quase pré-histórico. Antes da década de 1950, a eletrônica era gigante, pesada e ineficiente. Válvulas enormes, salas inteiras para fazer cálculos simples. Não existiam computadores como os conhecemos, muito menos chips ou qualquer tipo de miniaturização eletrônica. O conceito de colocar milhares de componentes numa peça do tamanho de uma unha era pura ficção científica. Mas, de repente, algo mudou. Em menos de uma década, o mundo viu uma explosão tecnológica sem precedentes. Primeiro, em 1947, veio o transistor, substituindo as velhas e frágeis válvulas. Pouco tempo depois, surgiram os primeiros circuitos integrados, a ideia de juntar vários componentes numa única peça. E então, em 1958, o primeiro chip funcional apareceu. Um salto quântico. A velocidade com que tudo aconteceu é até hoje motivo de debate e espanto. Historiadores da tecnologia, cientistas e engenheiros olham para trás e questionam: como é que a humanidade, que durante séculos avançou a um ritmo lento, de repente deu um salto tão gigantesco num piscar de olhos? Foi apenas o momento certo, com as mentes certas no lugar certo? Ou havia algo mais a impulsionar esta revolução silenciosa? A história fica ainda mais intrigante quando olhamos para os seus protagonistas. Em 1958, um engenheiro chamado Jack Kilby, que trabalhava na Texas Instruments, apresentou ao mundo algo revolucionário: um circuito integrado tosco, feito de germânio com fios visíveis, mas que funcionava. Era o primeiro microchip da história, uma prova de conceito que mudaria o mundo para sempre. Mas a parte curiosa é que, a centenas de quilômetros de distância, quase ao mesmo tempo, outra mente brilhante estava a trabalhar na mesma ideia. Robert Noyce, cofundador da Fairchild Semiconductor, desenvolveu, apenas alguns meses depois, o seu próprio circuito integrado. A versão de Noyce era mais elegante, feita de silício e com um método de conexão muito mais prático, que se tornaria o padrão para toda a indústria nas décadas seguintes. Dois inventores, sem contato direto, chegam à mesma conclusão revolucionária quase simultaneamente. Para muitos, isto é um exemplo clássico de descoberta múltipla, um fenômeno comum na ciência, onde o avanço do conhecimento geral leva diferentes pessoas a chegarem à mesma solução. Mas para outros, a coincidência é demasiado perfeita. Seria apenas o acaso, ou ambos foram influenciados por uma inspiração desconhecida, uma fonte de informação que ainda não compreendemos? A questão permanece no ar. E se a invenção simultânea já não fosse estranha o suficiente, a reação do governo norte-americano adiciona mais uma camada de mistério a esta história. Assim que os primeiros protótipos de chips foram criados, antes mesmo de o público geral saber da sua existência, as agências militares mostraram um interesse imediato e avassalador. A Força Aérea dos Estados Unidos foi um dos primeiros e maiores clientes. Programas de mísseis, sistemas de radar e comunicações militares avançadas começaram a incorporar a tecnologia de chips quase da noite para o dia. A procura era tão grande que basicamente financiou e acelerou todo o desenvolvimento inicial da indústria de semicondutores. Esta rápida adoção leva alguns a especular. O interesse não parecia ser de quem acabou de descobrir uma nova tecnologia, mas sim de quem já esperava por ela. Parecia que os militares já tinham projetos e planos prontos, apenas à espera que a peça final do quebra-cabeças, o microchip, menos aparecesse para os tornar realidade. Será que eles já sabiam que esta tecnologia era possível e estavam apenas a aguardar que alguém a concretizasse? É uma pergunta que alimenta muitas teorias. Agora, vamos colocar a velocidade deste avanço em perspectiva. Em 1958, Jack Kilby mostrou um pedaço de germânio com alguns fios ligados,
o primeiro e rudimentar microchip. Apenas 11 anos depois, em 1969, a humanidade realizou um dos seus maiores feitos. A Apollo 11 pousou na Lua. O computador de bordo da Apollo, que guiou os astronautas em segurança até a superfície lunar e de volta, era uma maravilha da engenharia, possível apenas graças aos circuitos integrados. Em pouco mais de uma década, passamos de um protótipo de laboratório para uma tecnologia robusta, o suficiente para guiar uma missão espacial complexa e histórica. A tecnologia avançou tão rapidamente, de forma tão exponencial, que é difícil para muitos aceitarem que foi apenas um desenvolvimento natural. A progressão não foi linear, foi explosiva, do primeiro chip à Lua em 11 anos. Do tamanho de uma sala a um computador de bordo compacto. É uma linha do tempo que vista de fora parece quase impossível, desafiando a nossa compreensão do que é uma progressão tecnológica normal. Então, como podemos explicar esta sequência de eventos impressionante? Existem várias hipóteses, e a maioria delas vive no campo da especulação. Mas vamos explorá-las. A explicação mais simples e aceite é a da coincidência científica e genialidade humana. As condições estavam reunidas, o conhecimento de base existia. E mentes brilhantes como as de Kilby e nós simplesmente juntaram as peças no momento certo. Outra hipótese, mais ousada, fala de uma influência externa ou de um conhecimento legado. Esta teoria sugere que a humanidade não inventou a tecnologia do zero, mas sim redescobriu ou foi guiada por um conhecimento pré-existente. Alguns até teorizam sobre a descoberta acidental de algo antigo, uma tecnologia de uma civilização perdida ou até mesmo de origem não terrestre, que foi depois estudada e replicada. Claro, tudo isto são apenas especulações. Não há provas concretas para apoiar estas ideias mais fantásticas. No entanto, os factos históricos, quando alinhados, mostram uma sequência de acontecimentos tão rápida e transformadora que é, no mínimo, impressionante e digna de questionamento. No final das contas, o que sabemos com certeza? Sabemos que o primeiro microchip mudou o mundo de uma forma que poucas invenções o fizeram. Deu-nos a era digital, conectou o planeta e lavunas às estrelas. É um facto que algumas pessoas olham para a rapidez vertiginosa deste avanço e acham impossível que tudo tenha sido apenas fruto da engenhosidade humana, acontecendo no momento certo. A velocidade, a invenção simultânea, o interesse militar imediato. Tudo parece peças de um quebra-cabeças maior. No entanto, até hoje, todos os documentos, patentes e pesquisas históricas confirmam a narrativa oficial. A revolução do microchip veio de engenheiros brilhantes, trabalhando em empresas inovadoras que construíram sobre o conhecimento dos que vieram antes deles. Não há evidências de ajuda externa ou de tecnologias recuperadas, mas a pergunta persiste, ecoando nos corredores da história da tecnologia. Será que tudo foi apenas uma feliz coincidência, ou já havia um conhecimento profundo, à espera do momento certo para ser redescoberto? O que você acha? Se gostou de mergulhar neste mistério da tecnologia, deixe o seu gosto, partilhe com os amigos e, claro, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!